Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre botoeiras. As botoeiras, que também são conhecidas de forma genérica como botões de comando, são responsáveis pela energização e desenergização do circuito. As botoeiras mais comuns que a gente encontra nas indústrias possuem contatos do tipo normalmente fechado, NF, e normalmente aberto, NA. Eu trouxe aqui para nossa aula alguns modelos de alguns fabricantes. Então vou mostrar para vocês o primeiro modelo. Esse aqui é o modelo de botão pulsador. Então essa botoeira, esse botão tem a característica de quando a gente pressiona o botão, ao soltar, esse botão retorna de forma automática para o seu estado de repouso. Então, esse botão pulsador, aqui na parte, vamos dizer assim, de trás do botão, possui dois contatos. Então, esse bloco aqui, que é o bloco de contato desse fabricante, ele possui o contato 13 e 14, normalmente aberto, e o contato 21 e 22, normalmente fechado. Aonde que estão localizados esses contatos? Aqui, então, na parte verde, eu tenho o contato 13 e 14 e os seus dois terminais de conexão. E do outro lado, eu tenho o contato 21, 22 e os seus dois terminais de conexão. Como é que vai funcionar esse bloco de contato junto com o nosso botão? Quando a gente pressiona o botão, o contato normalmente aberto se fecha e o normalmente fechado se abre. Assim, desta forma, é realizada a intervenção que se necessita ser feita no nosso circuito. Um outro modelo que a gente pode mostrar aqui para vocês é esse modelo desse fabricante, aonde além do bloco de contatos, que eu tenho aqui, ó, um contato do tipo normalmente fechado 1 e 2, não, nesse modelo aqui eles não imprimem a dezena, então por isso que a gente acha que 1 e 2, e um outro contato normalmente aberto, 3 e 4. Além desses dois contatos, a gente tem a parte de sinalização. Então, aqui dentro do nosso botão tem um sinalizador que é energizado através desse contato e desse contato aqui. Então, observando aqui as características do nosso botão, né, o conjunto aqui desse botão, a gente pode observar, ó, a gente tem aqui, ó, uma sinalização luminosa que é energizada através de X1 e X2. E aqui, ó, a gente tem um contato, ó, notem que eles imprimem um ponto, ó, ponto 1, ponto 2, que é um contato normalmente fechado. Do outro lado, mesma coisa, ó, imprimiram um ponto, então ponto 3, ponto 4, normalmente aberto. Então esse modelo aqui, ó, é um modelo em particular que permite que a gente faça um outro arranjo de configuração. Em vez de a gente ter um contato normalmente aberto e um normalmente fechado, a gente pode, por exemplo, ó, comprando ou colocando, né, um contato do mesmo modelo, a gente pode passar a ter agora um botão com um conjunto com dois contatos normalmente fechados. Então agora eu tenho, ó, 1 e 2 normalmente fechado e 1 e 2 normalmente fechado. Quem vai decidir qual a configuração que eu preciso no meu botão? A necessidade do circuito de comando que a gente está executando, né, para ser acionado. Um outro modelo que eu também chamo a atenção e gosto muito de mostrar para os nossos alunos é esse aqui, onde a gente tem dois pulsadores. Então, nesse bloco, a gente tem um botão pulsador vermelho, que serve para desligar o circuito, e um botão pulsador verde, que serve para energizar o circuito. E aqui nessa parte acrílica, que vocês notam até que ela é bem transparente, o que a gente tem? A gente tem um sinalizador para deixar esse botão visível, tá, através da energização de uma lâmpada interna que a gente tem no bloco. Então, vou virar aqui o bloco, ó. A parte verde aciona um contato normalmente aberto. Então, entre esses dois terminais aqui, eu tenho um contato normalmente aberto. Então, é acionado pelo botão verde. E do outro lado aqui, eu tenho um contato normalmente fechado, acionado pelo botão
vermelho. Então a outra parte é acionada pelo botão vermelho. Aqui vocês devem ter observado, né, eu tenho dois outros terminais que servem para a energização da sinalização. E aí, pessoal, nessa travinha aqui, ó, eu retiro, ó, o bloco, tá, da parte de acionamento mecânico, da parte aqui dos pulsadores. Então aqui eu posso observar, ó, a lâmpada de sinalização. Essa lâmpada, né, ela também às vezes sofre algum probleminha, a gente tem que fazer a substituição. Então é só fazer o giro aqui dela, né, no suporte. Então, ó, eu aperto, pressiono, porque ela tem uma mola, e giro. E aí ela está travada. Se eu quiser retirar, eu pressiono e giro. E aí eu faço a sua retirada, certo? Um outro detalhe bem importante é como é que eu vou fazer a instalação desse nosso equipamento no painel. Então notem que eu tenho aqui, ó, um sistema de fixação, ó. Eu vou retirar essa porca aqui, ó, uma porca plástica. Vou fazer o furo com um diâmetro adequado, tá? E vou introduzir essa parte do botão no nosso painel elétrico. Depois, né, por dentro do painel elétrico, eu vou fazer a introdução aqui da nossa porca plástica e vou pressionar essa porca contra, né, a folha do painel, contra a chapa do nosso painel. E aí depois que tiver chego aqui até o final, né, o nosso botão vai estar fixo, né, essa parte aqui de acionamento vai estar fixa no painel. E aí só depois desse procedimento é que eu venho aqui, coloco o bloco de contatos e faço o travamento. Então, pessoal, na manutenção, muitas vezes o que ocorre? Ocorre da gente ter que substituir o bloco de contato. Então a gente vem aqui, destrava, né, e coloca um bloco de contato, né, que seja adequado com o botão que a gente tem no painel. Um outro sistema de acionamento que eu posso mostrar para vocês, para complementar o que a gente viu, é esse tipo aqui, ó. Aqui eu tenho um botão do tipo rotativo, então o acionamento dos contatos normalmente fechado e normalmente aberto se darão através da rotação aqui do nosso botão, então pela troca da posição aqui do botão. Então numa posição NA está fechado e NF está aberto. Trocando a posição, volta para o estado de repouso. Um outro tipo de botão que também vocês vão encontrar na indústria é o botão de emergência. Ele se caracteriza por ter esse formato, né, mais avantajado, vamos dizer assim, mais destacado que os botões pulsadores. Então esse aqui é um botão do tipo soco, ele serve para desacionar todo o circuito em uma situação de emergência. Então aqui, pessoal, vocês devem ter observado que a gente tem botões com paletas de cores diferentes. Cada botão vai ser utilizado para uma determinada função. Então, conforme normatização, as cores dos botões devem ser utilizadas para funções específicas. O botão vermelho deve ser utilizado para parar ou desligar o circuito e também como botão de emergência. O botão verde ou preto deve ser utilizado para partir, ligar ou pulsar o circuito. Já o botão amarelo pode ser utilizado em intervenções, como por exemplo a inversão instantânea do sentido de rotação da máquina. Por último, os botões da cor azul ou branco podem executar qualquer função, exceto as relacionadas anteriormente. Finalizando a nossa aula de hoje, trago um resumo do componente apresentado. Então, chamo a atenção para a representação gráfica, aonde a gente vai representar o contato normalmente aberto dessa forma e o contato normalmente fechado desta outra forma. Então, na representação eu vou ter aqui a numeração dos terminais, no caso do normalmente aberto 13 e 14, e do normalmente fechado 21 e 22, sendo que a simbologia literal a ser utilizada será a letra S. Então, nos esquemas multifilares, nos quais serão representados os esquemas de comando, a gente vai ter representação gráfica através da simbologia, que eu mostrei aqui para vocês, juntamente com a letra S. E uma particularidade, quando o botão for para desenergizar o circuito, a gente vai chamar esse botão de S0.
E quando o botão for para energizar o nosso circuito, a gente vai chamar esse botão de S1. Outra maneira que também pode ser representada é o conjunto. Então, quando a minha botoeira tem um contato normalmente fechado e um normalmente aberto, esse conjunto pode ser representado de forma única. E um detalhe importantíssimo é que quando a gente tiver um bloco formado por um contato normalmente fechado e por um contato normalmente aberto sendo acionado pelo mesmo pulsador, a gente primeiro vai ter a abertura do contato normalmente fechado para posteriormente o fechamento do contato normalmente aberto. Essa regra, que já foi observada no estudo dos contatores, também que se aplica aqui para o estudo das botoeiras. Então, pessoal, revisem o material de apoio e até o próximo vídeo.